Legal. De fato, a venda, comunicar a venda, de certa forma, é um tabu, sabia? Para muitos empreendedores e empreendedoras que eu conheço por aí. E eu acho muito importante a gente ter em vista que existem dois tipos de venda, e por isso dois tipos de comunicação relacionados a ela. Tem a venda a curto prazo, que é essa que a Fernanda está falando, do Natal, quem agora quer fazer alguma coisa, uma grana extra, ou até quem já tem um negócio como a Kátia e quer fazer um saldão do Natal, sabe? Quer fazer um produto sazonal. Então, existe a venda do curto prazo, imediata. E existe a venda a longo prazo, que é essa que você não necessariamente vai vender agora e não necessariamente tem o produto para vender, mas você quer se manter em contato com aquela pessoa, né, com aquele cliente, para ele precisar de algum produto um pouco mais ali na frente. Quando eu olho para esses dois caminhos, eu vejo estratégias que se complementam, mas que a gente também pode separar um pouco e fazer uma por vez. Então, para venda a curto prazo, por exemplo, lembrando, né, que na pandemia, o índice de comunicação, o índice de posts no Facebook aumentou muito. Então, como você já não consegue mais botar o seu produto na lojinha, por exemplo, e para a pessoa passar lá na frente, olhar e comprar, a comunicação virou assim uma ferramenta muito importante, muito estratégica para vender online, sabe? Porque a pessoa não está te vendo, né? Ela está vendo o que você escreve, ou o que você fala num vídeo, ou o que você canta, não sei, um áudio. Então, as palavras que você escolhe, o tipo de comunicação que você faz total diferença se a gente partir do princípio que o comércio online mudou muito, aliás, aumentou muito. E não vai desaumentar mais. É daqui Eu para vou te mais. interromper. Eu vou te interromper porque eu lembro de uma vez que eu falei para você assim, falei, Mar, nossa, tipo, eu posto as coisas no meu Instagram e eu vendo muito rápido. E é uma coisa que me incomodava no Bebrechó. Daí você falou assim, o que você posta? Eu falei, roupa para vender. Eu falei, então, você tá vendendo? Eu falei, mas eu quero mais, assim, eu quero me comunicar, né? Eu falei, mas daí você falou assim, mas como que você tá fazendo? Eu falei, não tô fazendo. Eu falei, então como que você quer se comunicar, né? Você já passou para o seu público a mensagem que você quer passar para ele? Eu falei, não, e realmente não faço isso. E aí você falou, então não tem como o seu público saber. Então, eu lembro muito de você falando isso para mim. Como que você quer se comunicar? Você já falou a forma que você quer se comunicar com o seu público? O que você quer passar para eles? Exatamente isso. A gente consegue falar de venda postando o produto ou serviço objetivamente e vender. E a gente consegue falar de venda de você começar a explorar mais o seu entorno, né? O entorno do produto, com que aquele produto ou aquele serviço se relaciona. E aí entra a produção de conteúdo, por exemplo, né? Que muitas marcas usam. Então, uma marca fodona, assim, fodona não, uma marca bem grande, ela não vai só falar da caneca que ela vende. Ela vai falar da caneca, que a inspiração é na Alemanha, e que a Alemanha, ela agora é inverno, sabe? Ela vai falar de tudo que está em volta do produto e do serviço. E isso faz o cliente virar um cliente a longo prazo, porque ele vai consumir esse conteúdo, além da sua venda, além de consumir o seu produto ou serviço. E aí, para ficar bem específico, eu separei mais ou menos assim. Para venda a curto prazo, essa imediatista do Natal, eu acho que existem três caminhos que podem ser interessantes. O primeiro deles é o boca a boca. É assim, se você está começando um negócio agora e está fazendo uma primeira experiência para o Natal, vou comprar camisetas e vou bordá-las para vender para o Natal. Fatalmente você vai vender para conhecidos, para pessoas próximas de você, né? E aí o boca a boca não tem melhor, né? Os grupos do WhatsApp, os grupos da família, esse caminho é o melhor para esse tipo de negócio agora. Se você já tem um negócio razoavelmente construído, por exemplo, igual a Kátia, e tem produtos e quer fazer um saldão e quer
elaborar, digamos, um pouco mais a comunicação, tem uma página no Instagram, precisa alimentá-la, etc. Aí eu já indicaria, já daria assim 2 dicas. A primeira é você utilizar as ferramentas que o Instagram te oferece. Então, utilizar mesmo. Então, se o Instagram oferece, eu estou falando do Instagram porque de fato é a rede social mais popular agora, mas o Facebook também oferece, o LinkedIn também oferece, várias outras plataformas, né? Mas o Instagram oferece o IGTV, oferece o Reels, oferece Stories, oferece o feed. Então, você tem, digamos... venda agora. Oi? Oferece a venda agora, né? Eles atualizaram. Oferece a lojinha, oferece aquele link para você colocar, sabe, aquela árvore de links para redirecionar as pessoas. São muitas possibilidades. Então, eu falaria para você, aproveita todas, abusa dessas ferramentas que o Instagram oferece, e na hora que você for escrever o texto de divulgação do seu produto, por exemplo, tem que lembrar que a primeira linha, coisa bem pequena assim, detalhe, aquela primeira linha que aparece só, né? Para a pessoa que está lá rodando o Instagram, vai aparecer só a primeira linha. Depois que se ela achar legal, vai clicar ali no mais e aí aparece o resto do texto. Aquela primeira linha tem que ser exatamente o que você está oferecendo, o que corresponde à sua foto, por exemplo. Então, você, Kátia, botou lá um conjunto de verão com uma sandalinha que está em promoção. Na primeira frase, para chamar a atenção da pessoa, é o que você está vendendo, o que você está colocando na foto. Então, quando você usa as métricas que o Instagram oferece, você, né, naturalmente, você já consegue chegar em mais pessoas. Por quê? Porque o Instagram, sim, ele tem uma série de algoritmos que faz você chegar mais ou menos nas pessoas, nos seus clientes, por exemplo. Então, uma das métricas também que o Instagram usa para fazer você chegar ou não é a periodicidade que você coloca lá alguma coisa, que você posta, que você usa daquelas ferramentas que ele te oferece. Eu já fiz vários testes, por exemplo, na minha rede social, do meu negócio, e percebi que todas as vezes que eu deixo de postar ou que eu não coloco nenhum stories, eu perco seguidores, em primeiro lugar, e em segundo lugar, eu tenho menos acessos às minhas coisas. Então, é muito importante a gente conseguir, nesse momento, equilibrar, cumprir essas regras do Instagram, né? Já que a gente quer vender, é uma coisa a curto prazo, uma comunicação a curto prazo, mas também sem perder a saúde mental mesmo, porque virou uma coisa muito doida essa coisa de produzir conteúdo. E aí eu vejo as pessoas tendo muita necessidade realmente de postar todos os dias, de usar essa ferramenta muitas vezes, mas a gente também não consegue e não pode esquecer que a gente tem nossos filhos, por exemplo, né? Então, eu me pego muitas vezes com o celular na mão, fazendo isso, me relacionando com essas ferramentas do Instagram, e também acho que eu tenho essa constante vigilância, assim, peraí, que agora tá demais, porque tem o Chico, sabe? E aí, Kátia, eu acho que vale também para você e para as mulheres todas que empreendem e são mães, né? Esse equilíbrio. Acho que mais uma vez entra o planejamento também, né, Mar? Assim, quando que eu posso postar, né? Assim, uma dificuldade que eu tinha com o brechó em relação a não ter um estúdio para fotografar as roupinhas. Então, assim, eu só consigo fotografar durante o dia porque tá claro, mas quando faz um dia feio, eu não consigo postar também. Mas, assim, quem tem filho e precisa divulgar o produto, que horas que o filho está dormindo? Então, beleza. Então, é isso que eu vou fazer. Vou postar a hora que ele estiver dormindo. Que horas que meu marido chega do trabalho para poder ficar com o filho? Então, eu vou fazer aquilo. Que horas que... enfim, fazer esse planejamento para poder realmente estar na rede social. Vamos colocar uma vez por dia, a gente precisa estar? Então, tá, qual que vai ser, né, esse horário?
usar ferramentas que a gente tem a favor. Às vezes, se a gente consegue colocar na nossa agenda, tipo, um dia da semana, eu vou tirar todas as fotos, fazer vários conteúdos e usar as ferramentas que existem de suporte ao Instagram, eu também consigo fazer um agendamento, né, Má? Eu uso muito isso, assim, eu encaro a produção de conteúdo de comunicação como um projeto paralelo, assim, do meu negócio. Apesar de eu trabalhar do meu negócio basicamente ser escrita, né, nesse momento, a produção de conteúdo para minha própria rede é um projeto paralelo. É isso, tem linha editorial, tem um planejamento. Eu vou falar sobre o que em tal dia, vou falar sobre o que no final de semana, para não ficar esse desespero de ter que postar alguma coisa e não saber o que, e aí ir postando algo jogado, algo sem muito nexo, que você acaba não vendendo e não se relacionando com o público que você quer, né, a longo prazo. Então, a comunicação ela precisa ser estratégica. Não é porque é uma comunicação humana e afetiva, que é a que eu acredito, que ela se exime de planejamento e de estratégia. Muito pelo contrário, na verdade. Mas isso aí, a gente já está entrando, por exemplo, nas vendas a longo prazo, que é uma coisa que eu já estava prestes a entrar mesmo. Então, por exemplo, essa pessoa que conseguiu fazer as vendas no Natal do seu produto sazonal e agora, como a Kátia, quer manter o seu relacionamento para, quem sabe, fazer vendas nas próximas datas ou até fazer o cliente ser mais assíduo, quando pensa em comunicação, eu acredito que a melhor arma, não vou falar, não é nem arma, o melhor poder que a gente pode ter é a nossa própria história. Quando a gente consegue comunicar a nossa própria história. Então, nunca você consegue, eu nunca acho que a pessoa está partindo do zero, como a Fernanda falou, né? Mesmo que a pessoa não tenha empreendimentos, por exemplo, e está começando um empreendimento do zero, ela não é do zero, né? Ela já vem com uma história, mesmo fora do empreendedorismo, ela vem com alguma história. E isso é um valor agregado ao seu produto ou seu serviço que ninguém mais pode agregar, é a sua história. Então, todas as vezes que eu atendo alguém precisando de comunicação, a primeira coisa que eu pergunto e que eu preciso tirar da pessoa é o que ela quer comunicar da própria história dela, relacionado ao negócio dela. A partir desse momento, a gente começa a transformar a comunicação num convite mesmo para o cliente, ou para a pessoa que está consumindo o seu conteúdo, ou consumindo o seu serviço, ou o seu produto. É um convite para ele interagir. Mas como? Interagir como? Ele pode interagir de diversas maneiras. Ele pode interagir comentando, compartilhando, salvando, pode interagir te mandando mensagens. Então, neste momento que todo mundo está afastado, ou deveria estar, né, em distanciamento social, essa comunicação digital, ela é a que nos restou, basicamente, falando de negócios. E ela está se transformando, ou já se transformou, numa comunicação tão importante quanto a comunicação tete a tete, sabe? A comunicação olho no olho mesmo, para a venda de produtos e serviços. Então, a comunicação que chama, que faz uma chamada para ação, para o cliente agir. Tá bom, esse é o meu produto, tá lá na primeira linha, né? Esse é o meu serviço. Olha, eu tenho aqui um macacão, vai, bem assim, pensando aleatoriamente. Um macacão e um par de sapatos que acabaram de chegar de uma comunidade artesanal da Bahia. Tá, esse é meu produto. Lá no final, depois que você desenvolve o textinho do meio, quais são as informações do produto, do serviço, a forma de entrega, isso para venda específica, venda curta. Lá no final do texto, é muito legal que você chame o cliente para ação, que é um termo que eu uso bastante e que o meio de comunicação usa bastante, que é fazer ele dar uma resposta, de alguma maneira, do seu post ou do seu conteúdo, sabe? E aí, na medida que ele vai dando retorno para você, também usando as ferramentas do Instagram, que o Instagram oferece, você vai subindo no ranking do Instagram. E aí você consegue ir chegando em mais pessoas. Então, é importante frisar assim,
Se você tem 1.000 seguidores na sua página, não significa que 1.000 pessoas estão vendo o seu conteúdo. Essas 1.000 pessoas, provavelmente só 10% está vendo. Mas você consegue aumentar essa visibilidade fazendo isso, se apoderando completamente do aplicativo e usando tudo que ele tem, fazendo a pessoa responder também por ele, sabe? E aí eu acho que... Tá, Marcela, já falei do prático, que a gente está falando aqui, como fazer. E aí eu gostaria de falar do que vem por trás disso, desse texto, desse post que você vai fazer. Tem um termo que é um escritor chamado Simon Sinek, que ele fala do marketing de uma maneira muito avessa e muito boa, na minha visão, e ele fala do círculo de ouro, que nada mais é que um círculo, como se fosse um alvo, né? Na verdade, 3 círculos, e as nomenclaturas são porquê, o do meio, o em volta é como, e o mais externo é o quê. Segundo ele, grandes marcas e marcas que a gente pode dizer que tem uma comunicação humana, mais humanizada, ela sempre parte dizendo sobre o porquê ela faz o que ela faz, né? Então, depois ela fala o como ela faz, e depois ainda ela fala o que é o produto dela. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Primeiro, eu vou dar um exemplo da minha empresa e vou tentar dar um exemplo da Kátia. Eu vou até perguntar se ela saberia, sabe? Se colocar nessas perguntas. Então, assim, por que eu faço comunicação, por exemplo? Porque eu acredito na comunicação viva, nessa que chama o público para se relacionar. Como que eu faço isso? Eu conto história, eu trago o dia a dia nos meus textos e nas minhas produções. Então, basicamente, os meus textos são sobre o cotidiano, sobre o que está acontecendo no dia a dia. E o que eu vendo? Eu vendo textos, eu vendo ideias, eu vendo textos para planejamentos de comunicação, vendo marketing, vendo projetos especiais, então escrevo projetos culturais, eu vendo tudo que se relaciona à escrita. Tá. E aí, a Kátia poderia fazer esse exercício, por exemplo, não agora, se ela não quiser, mas é um exercício legal de fazer esse porquê. Por que você tem o brechó? Qual que é a sua causa? O que você quer resolver no mundo com esse negócio? E aí, como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso via venda direta? Você vai se juntar com assistente social da prefeitura e vai fazer uma parceria? Você vai se fazer parcerias com indústrias têxteis? Não sei. O que você vai fazer? O que você vai vender? Você vai vender roupinhas, você vai vender acessórios, você vai vender o que mais para o mundo, para esse universo infantil? Quais são os seus produtos especificamente? E aí, por último, que é uma coisa que a Kátia já trouxe essa demanda para mim lá atrás, lá no Garimpo 2019, que era isso que você falou, mas eu não quero só falar do meu produto. Então o que eu te daria dica e acho que pode te ajudar é você olhar o seu entorno. O que é que está no entorno do seu negócio? O que se relaciona com o seu negócio? Outros negócios, outros produtos, outros serviços, outras causas, principalmente. E falar sobre essas coisas, sabe? Então, talvez intercalar aí no seu Instagram ou nas suas redes, a longo prazo, estou dizendo, você se perguntar por que você trabalha com brechó e não com roupa nova, por exemplo. Você deve ter uma causa por trás disso que faz você escolher o brechó. Falar dessas causas, sabe? Falar e até fechar algumas parcerias, talvez, algumas coisas que estão no entorno do seu negócio, que não é vender produto, mas se relaciona com isso. E aí eu lembrei só de uma dica rapidinho, expandir os canais de comunicação, diversidade de canais de comunicação. Isso foi uma coisa que me alertou, assim, não faz muito tempo, faz alguns meses só, porque eu estava muito focada no Instagram.
E aí eu fiz um curso de produção de conteúdo que o cara falava, ele chama Tiago, ele tem uma página no Instagram que chama Tira do Papel, que é projetos para sair do papel. E ele falava assim, se o Instagram acabar amanhã, se ele tirar do ar, seu negócio para de existir, porque você só tá lá. E aí me deu um pânico disso, assim. E eu falei, puta, é verdade. Então, e abrir canal de comunicação não é fácil, porque não é uma comunicação copia e cola, sabe? Não é uma comunicação que você pode tirar daqui e por ali. Às vezes Instagram e Facebook, mais ou menos. Mas o LinkedIn é outra pegada já. O LinkedIn é uma comunicação muito mais quadradinha. É outro público, né, Má? É outro público, completamente outro público. A imagem não é nem tão importante como no Instagram. Você fala, às vezes, para o seu cliente, para empresas, para outras empresas, e não para outras pessoas, né? No Instagram, por exemplo. E tem o site, né? Você falou que quer abrir uma loja, um e-commerce. Sim. É outra comunicação ainda, porque é uma comunicação estática, né? Você não precisa muito interagir com a pessoa. Claro, lá no Elo7, por exemplo, na plataforma, você consegue mandar uma mensagem, você avalia, etc. É uma plataforma bacana. Mas se não for ela, e se for outra, ou se for até um site mesmo, que é uma coisa que eu estou organizando para mim agora, não é uma comunicação que você interage muito. Então, são informações e coisas perenes mesmo, que você precisa entender que é algo que sustenta o seu negócio. O site, por exemplo, é algo que está ali na base, sabe? E você pode ir firulando e floreando nos outros canais, mas o site é aquilo, né? Esse é o produto. É o que efetiva a sua venda. Eu acho que a gente pode colocar, pode não, a gente deve colocar as informações certas no lugar certo, né? Então, no Instagram eu vou o quê? Eu vou divulgar meu produto, eu vou postar as fotinhas das roupinhas, os bebezinhos com as roupinhas, foto de filho de cliente e interação, aí os clientes vão marcar o brechó que está usando a roupinha, enfim. E aí no site, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a venda, que é o que o que é o meu negócio, vender, né? Então, aí lá no meu Instagram, eu posso ter um blog falando sobre cuidados com o neném, né? Cuidados com o recém-nascido, cuidado com a mulher, falar sobre o puerpério, falar sobre diversos assuntos, assim, eu entendo todos esses canais, mas eu não tenho tempo e nem dom para isso, de verdade. Então, assim, eu me vejo hoje, a gente talvez quando começa a empreender e fala, nossa, cara, eu vou fazer tudo, eu vou ser todos os braços do meu negócio, né? E muitas vezes a gente perde tempo fazendo isso, muito tempo, sendo que eu poderia ter terceirizado, ia sair muito mais rápido, ia me dar um resultado muito mais rápido, e enfim, acho que aí talvez seja a necessidade. Eu lembro que lá no começo da pandemia, a gente conversou sobre fazer o garimpo. Como que a gente colocou? O garimpo na sua casa? Alguma coisa nisso, né? Que a gente queria. A gente começou a divulgar os comércios locais, quem estava fazendo delivery, não. Então, acho que a gente começa a realmente dar. A dividir mesmo o trabalho, você é bom nisso, então você vai fazer isso para mim. Enfim, e acho que lá no planejamento eu vou colocar isso como parte da venda, né? Porque é parte da venda. Por isso que quando a gente começa a se projetar, desculpa, Má, quando a gente começa a se projetar como empresa, num primeiro momento, talvez eu tenha que me esforçar e fazer um pouco mais, ter uma demanda maior, mas eu tenho que colocar isso ali como como uma meta que num determinado momento já não vai mais pertencer a mim. Esse gestão da minha rede, a minha parte contábil, porque eu vou crescendo e eu não vou conseguir dar conta de tudo isso. Então, o importante quando a gente inicia é se enxergar no momento atual e se projetar. O Fê, mesmo, na verdade. O que eu pensei assim,
lá quando você falou para mim assim, você precisa colocar a sua mão de obra no preço do seu produto, no meu caso, eu colocaria a Marcela para fazer a comunicação do meu negócio, porque eu não sei escrever texto e eu posso me esforçar, eu sei que, enfim, vai sair alguma coisa, mas eu vou sempre me cobrar para fazer algo mais e eu posso colocar isso no meu custo, talvez, de início, assim, sabe? Para só o texto. Eu vou tirar foto, eu mesma vou postar, mas a Marcela vai escrever o texto para mim. Sim, Isso aí, isso Kátia, tudo que é uma projeção. e assim, isso que você falou de terceirização é uma coisa que eu mesma estou fazendo. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu fecho uma consultoria de comunicação, antes eu assumi a imagem também do Instagram. Eu vou postar, eu escrevo, mas eu sou péssima com imagem, péssima no Canva, não sei fazer e não gosto de fazer. Aí eu comecei a entender que eu deveria trabalhar com designer. Eu deveria ter como parceiro uma dupla. Então, toda vez que alguém pede, por exemplo, um orçamento para mim e diz, eu não quero fazer nada, você escreve, você posta e você gerencia, eu já coloco no meu preço o valor de um designer. Parceiro. Eu não quero fazer isso, entendeu? Eu já fiz, pessimamente, mas eu não quero fazer de novo. Então, é isso que você está falando. Chegar num lugar que não precisa também ser, eu tenho que faturar 8 mil reais por mês para conseguir fazer isso. Não, não é. Até porque a gente tem essa pegada, e eu acho que é uma pegada que eu tenho também, de construir essa rede de apoio ao empreendedorismo mesmo, sabe? Então, assim, eu faço muitas trocas, eu faço muito trabalho por trabalho, muitas vezes com outra empreendedora, eu faço diferentes maneiras de negócios, porque também está embutido no que eu acredito, no que eu acredito na vida, sim, de como eu acho que as coisas poderiam funcionar melhor. Então, é bom contar com isso, assim, você, por exemplo, tem uma parceira de estúdio, que eu sei, para tirar foto das suas coisas, até o dia que você vai conseguir comprar o seu próprio estúdio e os seus próprios equipamentos e vai fazer, mas por enquanto você vai usar ou vai fazer algum tipo de negócio com essa parceira de estúdio. E nisso consegue cada uma vai colaborar com o negócio da outra, porque de fato a gente não sabe fazer tudo, né? Então, E eu acho que é esse que é o objetivo, inclusive, do projeto que a gente está aqui hoje reunido, né? A gente trouxe à tona esse projeto do Garimpo Materno exatamente por isso, para as pessoas que estão assistindo a gente se inspirarem e buscar no seu entorno quem são as pessoas que podem compor, né, essa parceria e que pode frutificar junto. Então, eu acho que o mais legal desse encontro, dessa oportunidade que a gente teve com esse projeto do Audiblan, de formatar esse nosso encontro virtual, foi mostrar que é possível. É possível eu procurar na rede social pessoas que fazem o mesmo que eu, mesmo que ela esteja no outro lado do país, do mundo, desde que ela tenha alguma coisa para contribuir comigo, porque hoje está todo mundo aí sem fronteira, todo mundo podendo se encontrar mesmo nesse formato. E olha quão grandioso foi esse encontro que a gente teve. Quanta troca, quanta coisa boa, quanta coisa que a gente não sabia e que a gente está entre nós mesmos atualizando essas informações, criando conteúdo, fortalecendo as nossas ideias e podendo distribuir e contribuir também com as pessoas que querem, né, participar desse projeto junto com a gente, porque é um projeto que tem as portas abertas. Eu acho legal deixar aqui o recado de que são palavras da Kátia, que eu me coloco na condição de falar, porque eu sou uma falante. A ideia foi essa. Quando ela abriu os olhos dela para o Garimpo Materno, foi numa situação de, poxa, olha quantas pessoas estão na mesma situação que eu e que eu posso trazer para o meu lado. Então, eu acho assim que o mais legal disso tudo é a gente poder deixar o nosso canal aberto e dizer para todo mundo que sintam-se à vontade em trocar com a gente, em questionar, em colocar ideias que foram implantadas e que deu certo, para que a gente possa divulgar e passar para frente para outras pessoas e que possa participar e que a gente tenha a oportunidade ainda de trazer outras pessoas num outro momento
para continuar aí esse legado entre mães e mulheres que sonham e que desejam cada vez mais trazer autonomia para os seus dias, né? E transformar o meio em que vive e, principalmente, se sentir realizada de verdade. Não só porque a gente vê muito a internet vender a questão de que as mulheres empoderadas são aquelas que estão fazendo consultoria de imagem, e que está muito bem e que não tem olheiras. Espera aí, gente, a gente tem que trazer para a nossa realidade. As mulheres hoje são aquelas que estão com olheiras, que estão com os filhos gritando lá atrás da porta que está fechadinha e estão batalhando. Então, acho que é essa identidade que a gente quer, né? A gente não quer só se expor e trazer para as pessoas isso assim, tipo, se você quer poder, né? Se transforme e venha com a gente. Não, se você quer batalhar, fazer dar certo, se você tem dúvidas, se você tentou e deu errado, se você quebrou a cara, se você tá descabelada louca em casa e quer começar alguma coisa, conta com a gente, descabelada e louca também, porque a gente quer distribuir essa energia e esse conteúdo para todo mundo. É isso. É isso, meninas. Então, é isso. Acho que a gente pode finalizar, eu dou uma cortada nisso, mas a Kátia se despede, eu me despeço, então é isso, obrigada, tá? Então, porque tá bom. a Fê já encerrou, assim, já fez o encerramento. Pode ir para a próxima. Chegou gente aqui. Então, manda um beijo aí. Então, é isso. Agradeço a oportunidade aí e para todo mundo que está assistindo e ouvindo a gente. Pode procurar, eu acho que Kátia, Marcela, Fernanda, aqui na página do Compre de Mamãe vai estar os nossos Instagrams pessoais. Fê, depois compartilha, acho que aquele arquivo que você fez. A gente tem um grupo. A gente tem um grupo. Que o pessoal faça isso como lição de casa, para compartilhar e todo mundo usar as análises e fazer e praticar mesmo. A gente tem um grupo no WhatsApp também, que foi de pessoas que participaram do segundo Garimpo Materno. Então, a gente vai compartilhar com eles também. E é isso, né? E agradecer também a disponibilidade de todos, da Má, da Fê, de abraçar esse projeto como parte de vocês também. É isso mesmo. Eu também quero agradecer, Fernanda, Kátia, pela parceria de algum tempo e de agora, e falar que, assim, a gente está aqui mesmo, como a Fernanda falou, para contar como que é, né, no dia a dia, que às vezes é muito legal e divertidíssimo, e às vezes nem tanto, que sim, tem muitos desafios, ainda mais com bebês e não tão bebês e crianças, né, maiores, essa coisa de trabalhar e maternar ao mesmo tempo, e dizer que é um prazer para mim participar disso, isso me enriquece e me faz ter vontade de ir mais um pouco, dar mais um passo. Um beijo. Fiquem tchau, aí, tchau. dá um sorrisão que eu vou tirar uma foto nossa. Um beijo, meninas. Foi um prazer de verdade, honesto, ter participado desse evento virtual, tá bom? Boa sorte, sucesso pra gente. Foi massa. Foi.